Olá, gente fina, elegante e sincera, meus amigos e amigas do quinto ano, dos quintos anos da Faculdade de Direito da Univap. Tudo bem com vocês? Saudade dos nossos encontros e que bom que o professor João José propiciou, já agradeço desde logo esse nosso encontro, para falar um pouco da interdisciplinariedade, né, dos pontos de toque da disciplina dele, de direitos humanos, com a nossa, do direito do trabalho. E eu começo a minha análise rapidamente, porque quero fazer aqui, em não mais de 5 minutos, essa conversa com vocês. Lembrando que o nosso objeto de estudo e de regulamentação, que é o trabalho humano, ele é mais do que aquilo que se estabelece numa relação privada, contratual, entre empregado e empregador. A própria Constituição prevê o trabalho como um direito social, no artigo 6º, que está sendo estudado por vocês. Logo depois do artigo 6º, no artigo 7º, o segundo maior da Constituição, nós temos lá um elenco enorme de direitos trabalhistas, que eu chamava com vocês, brincando, de ACLT na Constituição. Né? O segundo maior artigo da Constituição trata de matérias essencialmente trabalhistas. E mais que um direito social e, portanto, fundamental previsto na Constituição, é preciso lembrar, numa disciplina de direitos humanos como essa que vocês estão estudando, que o trabalho é um direito humano universal, assim declarado na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Para quem não se recorda, eu até separei aqui ninguém mais, ninguém menos que a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, que certamente está sendo também objeto de estudo de vocês, ou será, e um instrumento, né, elaborado no período de pós-guerra, e como se tornou até uma tradição, assim também foi ao final da Primeira Guerra, com o Tratado de Versalhes, um diploma importante na consagração de direitos trabalhistas, porque sempre havia aquela preocupação de não voltar, né, à antiguidade em que um povo vencido em guerra se tornava escravo do outro. Então, era importante declarar em tratados internacionais, em convenções internacionais, em instrumentos internacionais, essa consagração, né, de direitos trabalhistas para que ficasse bem marcado esse ponto. E nós, inúmeras vezes, fizemos essa análise da escravidão como a antítese do direito do trabalho. O nível de escravidão é o nível zero de direito do trabalho, ao passo em que, à medida em que eu vou consagrando direitos trabalhistas, eu saio desse quadro repugnante, né, de trabalho escravo, em que direito nenhum é assegurado a quem trabalha. Só para recordar, a Declaração Universal dos Direitos Humanos tem 30 artigos e dedicou 2 deles, 7% aproximadamente, para matérias trabalhistas. São os artigos 23 e 24, sendo que o 23, inclusive, é o que tem mais itens consagrados ali, dedicados à matéria trabalhista, de toda a declaração, né? Nenhum outro tem 4 itens como o artigo 23, que declara que todo ser humano tem direito ao trabalho, olha lá, o trabalho como direito humano universalmente declarado, e também a livre escolha de um emprego e, principalmente, condições justas e favoráveis de trabalho e proteção contra o desemprego. Não é qualquer trabalho, é um trabalho em condições justas e favoráveis. Olha só, todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. A equiparação salarial, que está lá no 461 da CLT, não se resume a uma regra, uma norma consagrada no plano infraconstitucional. Antes, ela está proclamada aqui na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Todo homem e todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, um pagamento justo proporcional ao trabalho. Olha que interessante o número 4. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e nele ingressar para a proteção de seus interesses. A organização sindical, tão perseguida ultimamente, nos últimos tempos, é consagrada na Declaração dos Direitos do Homem, né, como um direito, o direito do homem trabalhador se associar e se organizar em sindicato. E para finalizar essa nossa análise rápida aqui, só recordando os itens específicos trabalhistas da declaração, todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive limitação razoável das horas de trabalho e férias remuneradas periódicas. E aqui a gente volta aos primeiros temas que deram ensejo à própria criação, ao próprio surgimento do direito do trabalho no período pós-Revolução Industrial e até por conta das relações ali estabelecidas, em que se trabalhavam extensas jornadas, né, que estavam já matando as pessoas, e
as primeiras normas trabalhistas vieram praticamente para estabelecer isso, limite de jornada, aumento da idade mínima para o trabalho, tentando estabelecer, né, diante de uma relação desigual econômica, aquela compensação jurídica para que a relação estivesse equilibrada. Conversa que nós tivemos para falar do próprio surgimento do direito do trabalho. Então, vimos aqui, primeiro ponto que eu gostaria de tratar com vocês, que a Declaração Universal dos Direitos do Homem, ela trata de temas trabalhistas, portanto, né? O trabalho está lá e está lá consagrado. Vou desligar aqui esse compartilhamento, voltar em tela cheia para dizer o seguinte: de uns tempos para cá, 2017, reforma trabalhista, ano passado, em setembro, lei da liberdade econômica, autoproclamada uma declaração de direitos de liberdade econômica. Nós não precisamos de pandemia para ver o direito do trabalho, de alguma maneira, ser atacado, ser desconstruído em algum dos seus institutos basilares. E agora, em tempos de pandemia, que quadro que nós observamos? Uma lembrança de que os direitos trabalhistas deveriam ser preservados porque são direitos humanos, fundamentais, constitucionais, sociais que são, ou uma preocupação maior com a economia, com a preservação dos negócios e tudo mais. Bom, nós temos dois instrumentos principais nesse período de pandemia. O primeiro foi a medida provisória 927. Ela é de 22 de março desse ano, era um domingo. E ela foi a primeira regulamentação voltada às questões trabalhistas do tempo de pandemia. E veio com 8 possibilidades, 8 sugestões, 8 formas de tentativa de preservação de empregos, dos negócios e da renda dos trabalhadores de uma maneira geral. O que se observou ali? Um prestígio à negociação individual, diversamente do que a Constituição prevê, e a própria Declaração Universal, como vimos, a questão do sindicato, o prestígio da existência do sindicato. Então, permitindo que muitas questões sejam negociadas individualmente, ou até mesmo situações como o teletrabalho, que é a primeira das 8 medidas aqui sugeridas pela medida provisória 927, o teletrabalho, o empregado não precisava nem concordar. Se o empregador determinasse, assim estaria combinado. Além do teletrabalho, o que foi proposto? Para não esquecer aqui, flexibilização das regras para concessão de férias individuais e coletivas, antecipação de feriados, já que estamos em casa, vamos pegar o feriado lá de outubro, dezembro, já puxar, já descansa agora, porque em outubro e dezembro você trabalha. Elastecimento do tempo de compensação de horas do banco de horas, diferimento de prazo para recolhimento de fundo de garantia. Até agora você ouviu alguma coisa específica de proteção do trabalho, melhoria da condição, ou por enquanto só, né, facilidades, enfim. Também era necessário, mas será que só? Será que era suficiente? Só para entender qual é o foco, né, da regulamentação que vem em tempos de pandemia. Também se tratou da suspensão de alguns exames médicos, e aí chegamos no ponto principal, que revelou toda a maldade do legislador de urgência, né, da medida provisória, propondo a possibilidade do trabalhador ficar 4 meses em casa, com a possibilidade desses 4 meses serem sem qualquer remuneração. Um absurdo que foi tão logo percebido que em 24 horas esse item da medida provisória foi revogado. Lembre-se, eu disse que a medida provisória foi editada num domingo. Na segunda-feira, tamanha foi a reação, e não poderia ser diferente, que este item da suspensão por 4 meses já foi revogado. Pessoal, parece até que quem editou a norma acreditou que realmente poderia acontecer isso. Eu fico aqui pensando, né? O que seria dessas pessoas sem trabalho durante 4 meses? E a resposta eu encontro na música popular brasileira. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma musiquinha que eu já falei em aula também, e que sempre aparece transcrita nas petições dos advogados trabalhistas, mas que diz muito sobre o que seria esse homem, esse trabalhador, sem o seu trabalho. Vejam o que diz o poeta, eu vou colocar aqui para vocês.
Forte, né? Eu acho que nem precisava explicar, mas como eu gostei desses papeizinhos aqui, eu fiz um último para a gente analisar essa conversa de ficar sem trabalho. E nisso a gente vê também a essencialidade, como é fundamental o trabalho e o trabalho digno, né? Olha o quadrinho que eu elaborei aqui com base na nossa música. O sonho do homem é sua vida, e a vida é o trabalho. E sem o seu trabalho, o homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata. Morrer e matar, eu estou falando da morte. Morte que encerra o ciclo da vida. Legal, né? Bom, deixa para lá que meu tempo já está se esgotando. Eu preciso falar da outra medida provisória dos tempos de pandemia, que foi a 936. Essa trouxe o Programa Emergencial de Emprego e Renda e propondo duas situações básicas. Primeiro, redução de jornada e de salário proporcionalmente, ou ainda, agora, de novo, a suspensão dos contratos, ou seja, o trabalhador vai para casa, mas agora com a previsão de um benefício que seria pago, manutenção de algum valor para que o trabalhador possa sobreviver. Legal, interessante. Vamos dizer que não houve redução de salário, porque o salário hora foi mantido, mas a jornada pode ser reduzida, o salário pode ser reduzido, mas o mês não é reduzido, as contas não são reduzidas. Eu não posso combinar com o meu locador que eu vou pagar 20 dias só do aluguel, porque meu salário foi reduzido e 10 dias eu moro na rua. Ou que eu vou comer só 20 dias, porque 10 dias eu vou ter que ficar sem comer, porque meu salário foi reduzido. Vejam, às vezes a conta não vai fechar, né? Então, o que nós podemos perceber é que, nesses tempos de pandemia, de fato, parece que a declaração mais prestigiada não foi a dos direitos humanos, mas sim a declaração da liberdade econômica, por exemplo, que veio no ano passado com a regulamentação. Muito pouca coisa de proteção. É bem verdade que a medida provisória 936 previu garantia de emprego para quem seja afetado por essas medidas. Ainda bem, pelo menos isso, já que é preservar emprego e renda, ainda que a renda possa se ver diminuída, inclusive em acordos individuais, o que não se coaduna com o que diz a Constituição, né, que a redução de salário só poderia ser por negociação coletiva, mas até mesmo o STF já se posicionou no sentido de que esse ponto da medida provisória seria válido. Então, nós estamos assistindo aí, de fato, um momento em que a economia e a preservação dos negócios têm falado um pouco mais alto do que nossos direitos fundamentais ao trabalho e ao trabalho em condições dignas. E se ainda resta alguma dúvida de que realmente o trabalho seja esse direito tão fundamental, tão essencial, nós temos que lembrar daquela nossa tradicional imagem em que fotografamos o direito do trabalho, devolvendo a dignidade para o trabalhador. Lembram-se dessa imagem? O fotógrafo que conseguiu pegar a dignidade humana chegando de volta para uma pessoa no exato momento da fotografia e por meio do direito do trabalho. E com isso eu encerro, então, aqui a minha fala, compartilhando com vocês o meu querido amigo aqui, que foi resgatado de uma condição análoga à de escravo e que, com a sua carteira de trabalho em mãos e por meio dela, teve a sua dignidade resgatada. Vejam o sorriso sincero, feliz, alegre, tudo fruto do que o direito do trabalho pode proporcionar e o trabalho em si, digno, na vida de uma pessoa. Pessoal, é isso que eu queria compartilhar com vocês. É assim que eu vejo a interseção, o ponto de toque do direito do trabalho com os direitos humanos. Espero que tenha feito sentido para vocês, seja útil o material para o seu estudo. Estou com saudade. Felicidades, beijos para todos e todas. Até um próximo encontro. Tchau.